E, para a gente continuar, a gente tem mais um painel super bacana, né? Eu falo que esse mercado, eu gosto muito de trabalhar nesse mercado por duas coisas. Primeiro, porque é um mercado super colaborativo. As pessoas se conhecem, conversam e se ajudam. E depois, porque sempre tem novidade. A gente não fica cansado nunca. E tem muita coisa nova acontecendo em termos de novas formas de acesso a capital para empresas, para startups e para empreendedores. Então, a gente resolveu fazer um painel e convidar algumas pessoas para discutir justamente isso. Então, queria convidar primeiro aqui o Marcelo Amorim, o Marcelo da Jacara Investimentos, que vai moderar esse painel. O Marcelo é um cara que faz investimento anjo, que se dedica às áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia há muito tempo. Ele, nos últimos anos, fundou e desenvolveu 4 empresas nas áreas de software e serviços, que foram adquiridas por multinacionais e fundos de investimento. Ele é conselheiro de várias coisas e, como eu sempre digo, a parte mais legal é conselheiro da Anjos do Brasil. E eu não vou me alongar muito para não ficar apresentando todo mundo depois consegue se apresentar melhor, né? Queria convidar também aqui, e eu vou acertar, vou tentar pelo menos, tá? O Pedro Weingartner. Foi? Está razoável. O Pedro é um cara incrível também dentro do nosso ecossistema. Foi professor da minha filha na SPM recentemente, é o fundador da Aceleratec. E é o presidente da ABRAI, Associação Brasileira de Empresas Aceleradoras de Inovação e Investimento, com o qual Anjos do Brasil acabou de formalizar uma parceria. Queria convidar também o Pedro Englert. Também acertei ou falei errado? Tá. Vocês arrumam sobrenomes difíceis. Ele é o CEO da Infomoney, que é o maior portal de finanças do Brasil, com 6 milhões de usuários únicos, e que, no último ano, se associou com a Bloomberg, a maior empresa de notícias financeiras do mundo. Para a gente é uma honra ter aqui. O ano passado, a Infomoney nos recebeu esse evento lá na casa deles. Foi muito bacana. Obrigada de novo. Eu falo que cada ano a gente está numa casa diferente, podendo crescer, mas a gente não teria dado um passo para frente se a gente não tivesse tido esse apoio antes. Então, muito obrigada. E queria convidar aqui o Adolfo Melito, que é o presidente também da Equity, que é uma associação das empresas de equity crowdfunding que está se formando no Brasil. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. O palco é de vocês. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento aos 3 painelistas que vão estar aqui com a gente hoje. A agenda de todo mundo é bastante complexa, então, de antemão, já faço esse agradecimento a vocês. E ao pessoal que está aqui hoje o dia inteiro, eu vou tentar também fazer 2 coisas ao nosso favor. Ser breve, simples e relevante. Se a gente conseguir esses 3 objetivos, acho que a gente vai ter um painel aqui breve, mas de bom conteúdo, que a gente vai conseguir sair daqui com uma ideia boa. Bom, os nossos painelistas hoje são especialistas grandes nessa área de empreendedorismo e inovação e também na área de alternativas de investimento, e acho que eles vão poder trazer uma boa contribuição para nós aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar 3 coisas para a gente refletir aqui durante o nosso painel. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente devem saber, o Brasil é o pior país em termos de taxa de juros que a gente sabe. O custo do capital é muito forte, muito caro no Brasil, todo mundo sabe disso. É um dos países mais difíceis de fazer negócio. Num ranking de 187 países, o Brasil está no lugar 116, ou seja, está bem mal, como um país difícil para fazer, criar, fechar, criar negócios. E, ao mesmo tempo, a burocracia no Brasil é bastante grande. Não só o custo da burocracia é alto, mas a burocracia é bastante grande. Mesmo com esses 3 fatos que foram levantados pelo Global Entrepreneurship Monitor, que é um relatório anual sobre empreendedorismo, o Brasil é o 3º país com mais empreendedores no mundo. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Então, por que o Brasil, que é tão contra, entre aspas, fatores tão contra o empreendedorismo no Brasil, ainda assim, o Brasil é o 3º país com mais empreendedores no mundo? E um dado muito interessante, 70% das pessoas da geração Y desejam fazer um empreendimento próprio. Então, são dados que nos chamam a atenção. Como que um país tão contra, entre aspas, a nascimento de novos negócios consegue ser o 3º país com mais empreendedores e ter uma geração toda, praticamente, querendo se focar nisso. Então, essas são questões que eu gostaria de deixar aqui para a gente ir pensando durante o nosso painel aqui. Outro ponto bastante interessante, aí sim, aqui em relação ao slide, esse slide aqui mostra para a gente, e desculpe que está em inglês, ele mostra para a gente, basicamente, em qualquer país desenvolvido, que tem um mercado de capitais desenvolvido, o que acontece no mercado de capitais em termos de investimento numa empresa emergente, numa empresa nascente, uma startup. Primeiro investimento sempre é o próprio dinheiro, depois, eventualmente, o investimento familiar,
o papel aí relevante no investidor anjo aí nas fases bem claras de desenvolvimento e introdução, depois o papel do venture capital e etc. Então, basicamente, isso aqui é o fluxo com algumas mudanças que a gente encontra em mercado de capitais estáveis e conhecidos. No Brasil, isso não tem esse fluxo assim dessa forma completa, é muito recente. A Anjos do Brasil é de 2009, os fundos de capital semente aqui são muito recentes. Então, esse fluxo normal é muito recente no Brasil. Na década de 90, geralmente, a empresa pegava um investimento e nunca mais pegava nada. Era sempre um. Então, esse é o normal. E essa linha em vermelho aí é o Vale da Morte, ou seja, é onde acontece a maior mortalidade de empreendimentos nascentes. Então, dá para ver claramente que, nessa fase ali da família para o anjo, até chegar na parte de investimento venture capital, é onde existe o maior percentual estatístico de morte de empreendimentos. Essa é o que a gente tem. Esse é o que a gente tem até 1 ano, 2 anos atrás. Recentemente, a gente está vendo vários movimentos diferentes na forma de um empreendedor conseguir recursos para o seu sonho. Então, essa é a pergunta que eu vou iniciar aqui, passando para o Pedro. Então, temos 2 Pedros no painel. Então, Pedro 1 e Pedro 2. Pedro, justamente isso. Gostaria que você, com a tua experiência na Aceleratec, que tem feito aí um trabalho enorme com as startups do Brasil, quais são as novas formas de investimento, novos modelos de investimento, além desses tradicionais que a gente conhece, que você tem visto, e se você puder nos dizer também o que você acha que está funcionando bem ou não dessas novas formas de investimento. Legal. Bom, Amorim, obrigado pelo convite. Queria agradecer a Maria Rita. É sempre um prazer estar aqui. Eu costumo dizer, eu estava falando no intervalo, né? Tem 3 eventos que eu vou no ano, não interessa o que aconteça. Um é esse, o outro é a Campus Party e o outro é o Case, da ABS. São os 3 eventos que eu não dispenso, que a gente tem que vir, porque a gente encontra todos os amigos. É impressionante, todo mundo é amigo aqui dentro do evento. Mas eu acho muito interessante que eu estava justamente, eu sou presidente da ABRAE, que é a Associação das Aceleradoras, né? Eu estava falando com os colegas, questionando sobre o tema do nosso painel hoje, o que está rolando de novo, quais são os temas mais novos. E, sem dúvida, o modelo mais novo hoje que a gente tem é o modelo de crowdfunding. E quando eu falo de crowdfunding, eu me refiro às 2 modalidades, tanto com ou sem equity envolvido, né? Hoje, que nos Estados Unidos já é extremamente relevante o modelo de crowdfunding com sites que já foram mencionados, né, como Kickstarter, Indiegogo e tantos outros. Aqui no Brasil ainda está. A gente não está vendo um grande volume ainda de empreendedores usando esses mecanismos, mas o equity crowdfunding está vindo com tudo. A gente já tem casos concretos hoje no Brasil e a gente está justamente discutindo hoje na ABRAE como que a gente pode ajudar a fomentar cada vez mais esse modelo, porque tudo que a gente conseguir fazer em cima do Vale da Morte vai ser uma ajuda para aumentar isso. Outra coisa que eu vejo crescendo bastante dentro do mercado anjo, né, de investidores anjo, a gente tem os grupos anjo, e a gente vê, por exemplo, aqui na Anjos do Brasil, vários grupos se formando, né, de investidores que se conhecem e tal, e tem alguma tese em comum, e a gente está vendo esse modelo de syndication também crescer bastante, utilizando aí plataformas como o Fundacity, que está ali, o Gust, que também, né? Menciono que está o Brota aqui também, de Equity Crowdfunding, né? Que são modelos onde os investidores anjo podem se reunir, mesmo aqueles que não se conhecem, podem se aproximar e conseguir investir numa empresa específica. Então, acho que esse é um outro caminho que nos Estados Unidos é muito forte. A gente está vendo lá no Angel List, por exemplo, eu acho que o cara que mais atrai investimento lá, acho que é o Tim Ferriss, aquele autor. O Tim Ferriss, acho que ele já conseguiu em syndicate mais de $6 milhões. Basicamente, o cara fala, onde ele investe, eu vou junto. Né? O cara investe, eu vou junto no que ele investir. Então, acho que esse é um modelo que a gente está vendo também, gente pegar carona em investidores maiores. Eu acho que, para isso acontecer, a gente precisa de nomes, né, como o próprio Romero, que estava aqui, liderando investimentos e outros investidores indo na carona e conseguindo levantar esse fundo, esse funding.
E, por último, acho que outra coisa que tem acontecido são as parcerias com grandes empresas, também como alternativa. A gente vê alguns programas que têm algum modelo em que a empresa consiga encontrar um canal de distribuição para acelerar o seu crescimento. Eu acho que podem ser ótimas fontes de investimento inicial e primeiro capital aí do negócio. Enfim, depois a gente pode discutir mais cada um deles, mas, de maneira geral, acho que é isso. Eu queria também, depois, a mesma pergunta eu vou deixar para que todos possam ter oportunidade de falar dessas novas modalidades que estão vindo por aí. Legal. Na verdade, a minha visão está muito alinhada com o Pedro. Acho que é pouca... Eu tenho... Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela participação, obrigado a todos aqui. Mas, basicamente, na minha visão, o que acontece, e aí eu falei com o Marcelo no telefone, eu vejo um pouco o mercado de startups hoje no Brasil como eu vi o mercado de investimentos há 10 anos atrás. O Infomoney pertence ao grupo XP, então comecei na XP lá atrás. A gente era um escritório de investimentos, o mercado tinha 100 mil investidores total no Brasil. O mercado de ações sempre foi uma coisa que fascinou as pessoas, mas era difícil começar, né? Como é que o cara começa no mercado? Então, quem queria investir tinha que tentar, ou o cara se arriscava por conta própria e às vezes se frustrava, ou ele já tinham pessoas mais especializadas ali que conseguiam aproveitar as oportunidades, mas mais por conta própria. E a gente começou, e tem 2 sócios meus ali, o Glitz e o Fernando, que também participaram disso, tentando convencer as pessoas a investir, mas era difícil fazer isso porque não tinha um processo claro. E na hora que a gente conseguiu definir um processo, que primeiro a gente educava as pessoas, então a pessoa entendia que era possível investir, que não era tão arriscado, que se tivesse uma estratégia, disciplina, paciência, as pessoas poderiam ganhar dinheiro com aquilo ali. E depois a gente apontava um caminho para começar. Então era uma estratégia super simples, objetiva de análise, e aí depois tinha uma pessoa que pegava ele pela mão e dizia assim, tá vendo o que aconteceu na teoria, na prática aconteceu hoje, isso, vamos comprar? Então, de alguma maneira, a gente criou um processinho de entrada que era super simples, e isso fazia com que as pessoas ficavam confiantes em dar aquele passo no mercado. E aí o que aconteceu? Aí o mercado de 2003, 2007, ele só subiu. E aí o dia inteiro o cara ficava, o William Bonner, subiu. Todo mundo disse assim, eu quero entrar nesse mercado. Só que e aí o caminho natural de entrada era um caminho através de processo educacional com assessoria de investimentos. E aí a XP ganhou a relevância que ganhou no Brasil. Hoje ela tem 25% do market share de pessoa física, que é bem relevante. Não existia 10 anos atrás e hoje tem esse tamanho. Então, o que eu vejo, fazendo um paralelo no mercado de investimento em startup, hoje é um pouco isso. As pessoas têm desejo, porque toda hora fala, a empresa tal despontou, Facebook, Airbnb, Uber, todo mundo vendo que esse mercado é fascinante. Mas é um mercado dominado por poucos, porque poucas pessoas têm conhecimento para conseguir olhar uma empresa e dizer assim, essa empresa é boa. E as pessoas que têm isso, elas não estão gastando muita energia em tentar ampliar isso de verdade. Talvez de uma maneira mais 1 a 1, sim, mas não de maneira verdadeira, que eu vou tentar pegar a minha tese de investimentos, eu vou mostrar o meu histórico, e eu vou ensinar as pessoas sobre a minha tese para que elas confiem naquele processo, e depois eu vou criar um processo simples dizendo o seguinte, essa na minha visão é verde, essa é amarela, essa é vermelha, então verde vamos, amarela fica até... Cara, vermelho não vai, porque na minha tese isso não cabe, de maneira que quem está fora consiga dizer assim, aquele cara tem um super histórico, entendi o que ele fala coisas muito razoáveis, muito racionais, e ele está me dizendo que ali é verde, então quem sabe eu vou com ele, e aí um broto da vida é um caminho fundamental para o cara para viabilizar essa entrada. Então, talvez hoje, com o advento dos crowdfunds no Brasil e com o trabalho que estão fazendo para conseguir estruturar isso legalmente junto à CVM, esse talvez seja o último passo que faltava para a estrutura estar pronta. Mas aí o que falta realmente é alguém que consiga encaixar esse processo e mostrar, olha aqui, esse é o caminho de entrada. Meu pai, se quiser investir em startup, não tem como, ele nunca vai, por mais que ele ache bacana aquilo, ele não vai conseguir, como é que eu faço, por mais que eu queira. Agora, se eu disse assim, não, pai, olha aqui, vem comigo, ele achou um caminho, mas não precisa ser eu, pode ser uma pessoa que ele veja, que ele reconheça, um Romero, ou qualquer um de vocês que estão aqui, que são pessoas que entendem disso, que conseguem defender os seus argumentos e, através dessas pessoas, usar. E para finalizar, assim, concordo muito com a questão das empresas. As empresas hoje têm uma super dificuldade de inovar, e existe um mundo de inovação gigantesco que está precisando de apoio. Então, essa conexão ela é fundamental.
Mas, basicamente, então, acho que essa é a minha visão. Legal. Melito, eu queria pedir para você que aqui é o nosso, assim, já que o Equity Crowdfunding surgiu aqui como, parece que a nova opção mais destacada dessas aqui para investimento em empresas emergentes, em startups, e você à frente da Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, contasse um pouco que status está isso aí. Quer dizer, exatamente para até o nosso pessoal aqui poder compartilhar, que exatamente o que é o Equity Crowdfunding. Achei importante a gente conhecer, em breves palavras, aí, o que é, e que status está isso no Brasil em termos de efetivamente tornar-se uma alternativa viável, prática e, de certa forma, como comentou o Pedro, popularizar, vamos dizer assim. Bom, muito obrigado, Marcelo. Obrigado à Maria Rita, ao Cássio. É um prazer participar com vocês aqui nesse painel com os colegas assim que conhecem tanto esse assunto do empreendedorismo e já têm investido com uma alta taxa de retorno, segundo entendi do Marcelo. O Equity Crowdfunding, na realidade, é uma das alternativas de crowdfunding que todo mundo sabe, são 4 no mercado mundial. O ano passado, o movimento total nesse mercado foi de 16,2 bilhões de dólares. Se você pensar que começou em 2011 com qualquer coisa como $500 milhão, ele multiplicou por praticamente 32 vezes. Então, está crescendo muito rapidamente. Nós tivemos uma série de fatores positivos aqui no Brasil, particularmente quando começamos a tratar esse assunto, dentro do Instituto da Economia Criativa, dentro da FEComércio, como presidente do Conselho de Criatividade e Inovação. E nós, em 2012, levamos para lá um programa chamado Crowdsourcing. Acho que agora vai ser feito pela 5ª vez, que é coordenado pela Marina Miranda. Crowdsourcing, cocriação e colaboração. Nós olhamos para aquilo em 2012 e eu disse, gente, o crowdfunding deve ser realmente um destaque especial aqui dentro. E começamos a analisar o assunto de maneira muito empírica, porque eu não sou do mercado de capitais. Mas eu falei assim, gente, tem coisas que podem ser feitas já. E aí nós começamos a instigar e fizemos um workshop em fevereiro de 2013, trouxemos a CVM, trouxemos a MDIC, era uma quinta-feira antes do Carnaval, e ninguém acreditava, mas estava lotada a plenária da FEComércio, e esse tema foi lançado ali, e felizmente para nós, quem trouxe essa novidade foi o Gustavo, dizendo o seguinte, gente, olha, dentro desse quadro de referências isso pode ser feito. Mas a FEComércio, naturalmente, de maneira cautelosa, disse o seguinte, ok, já tem alguém fazendo? Você não tem como divulgar alguma coisa que ainda não está funcionando. E aí houve uma série de iniciativas. Hoje nós temos uma associação que foi formalizada em agosto do ano passado. Nós viemos fazendo alguns entendimentos com a CVM, somos a principal canal de comunicação, tem a BVCAP, tem outras organizações que são bastante ouvidas na CVM a respeito desse assunto, mas nós temos essa liderança. E nós criamos primeiro, em abril do ano passado, uma espécie de memorando de entendimentos, a partir do qual, então, a Brota fez o primeiro lançamento, por exemplo. Existem 2 ou 3 modalidades possíveis. E, daí para frente, nós começamos a trabalhar num processo de autorregulamentação. E, depois da autorregulamentação, a gente foi para a CVM e falou assim, ó, nós temos essa proposta aqui. Ele falou, tudo bem, nós temos aqui uma série de perguntas para vocês. Em dezembro do ano passado, nós começamos a responder uma série de coisas que foram interativas com a CVM, tivemos 3 ou 4 reuniões, e, nesse momento, nós temos praticamente em vias de ser publicada uma regulamentação específica para o Equity Crowdfunding, no sentido de fazê-la mais simples, mais objetiva, mais rápida, mais moderna, mais segura, particularmente esse é o ponto principal, e isso vai ser, de alguma forma, anunciado amanhã na Capital Aberto, que vai ter um evento aqui em São Paulo, acho que a Brota aqui vai participar, temos a Exceed também, que começa a operar com a plataforma que está aqui presente. Nós temos, na prática, são 12 associados, que eu comentei agora há pouco. E a gente já tem, pelo menos, aqui uns 5, 6 casos que já foram colocados, basicamente a Brota que atuou nesse mercado. Hoje, você pode trabalhar nesse processo da seguinte forma. Eu acho que tudo isso aqui não é uma coisa separada. Ela tem toda a relação com o capital semente, tem toda a relação com o capital anjo, ela tem que ter uma interface muito forte com todos os atores desse mercado, e nós entendemos assim, também, de maneira colaborativa, que o mercado vai se desenvolver. Hoje você pode fazer para empresas que faturam até 3,6 milhões de reais por ano, que é o limite da micro e pequena empresa, que está no estatuto, um valor de captação de até 2,4 milhões de reais. Esse limite é até bastante significativo. E o que nós estamos tratando na CVM hoje, além dessa interação o que vai ser a proposta de regulamentação específica para o setor, há um detalhe que eu não mencionei, é que esse legado já estava lá desde 2003. Né? Alguém com uma bola de cristal previu que nós teríamos crowdfunding a partir de 2011, e nós encontramos alguma coisa que já existia dentro da CVM, que a gente falou, ok, a gente pode usar isso aqui que já existe.
E esse foi a grande vantagem, porque nós tivemos muita sorte de que eles consideraram isso positivo e passaram a trabalhar conosco em cima exatamente desse legado que já existia lá. Muito bom. Eu queria adicionar aqui uma pergunta novamente aos 3 painelistas aqui. O nosso painel não é de equity crowdfunding, mas a gente está vendo que essa é a opção que está aparecendo como a mais nova ou mais recente, além das tradicionais que estão aqui, que no Brasil não são tão tradicionais, mas, de qualquer forma, já são no mundo. Existe uma outra coisa que eu quero instigar vocês um pouquinho a comentar conosco e usar a experiência de vocês, aí, roubar os cérebros de vocês um pouquinho, que eu tenho visto de uma maneira muito tímida, mas queria que vocês dessem a opinião e me dessem, por favor, para nós aqui, se vocês conhecem casos de insucesso ou sucesso do que é chamado lá fora, e aqui no Brasil um pouquinho tupiniquim, do corporate venture, ou seja, da opção de uma startup, de uma empresa nascente, conseguir recursos de capital vindo de uma corporação tradicional, ou seja, fazendo ou via corporate venture, que são tipo Google Venture lá fora, essa coisa toda, ou realmente uma corporação fundear essa startup com algum objetivo qualquer. Eu, no passado, fui sofredor de uma experiência dessa, positiva, felizmente. Numa empresa que eu tive há muito tempo, a gente precisou de capital, e uma corporação que gostava muito do que a gente estava fazendo nos bancou inicialmente com, basicamente, uma antecipação de pedido, basicamente. Mas eu tenho visto que isso no Brasil é um pouco tímido, sob a forma um pouco organizada. Nos Estados Unidos é muito normal o corporate venture lá. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho se isso é uma alternativa realmente a se considerar, para um empreendedor se considerar, ou se no Brasil ainda é uma coisa muito informal, ou sem um processo formal de fazer. Legal, bom, ótima pergunta. Lá na Aceleratec, a gente criou um grupo que se reúne a cada 2 meses, que a gente chama de Brasil Ventures, que reúne mais de 35 empresas hoje, de grandes empresas, incluindo Embraer, 3M, Natura, e para discutir corporate venture e como criar programas consistentes de corporate venture aqui no Brasil. A gente, dentro da Aceleratec, a gente acredita tanto nisso que a gente criou uma divisão que chama Acelera Corp, que trabalha com grandes empresas para estruturar esses programas early stage de corporate venture. A gente hoje já tem programas rodando, já tem startups nossas hoje, 20% a 30% de cada rodada de aceleração nossa já é financiada por grandes empresas. Então, vai lá. Te interromper um pouco e fazer um comentário. Esse é um ponto importante, só para o pessoal aqui, mais ou menos, a gente ter esse entendimento. O Pedro é um especialista de aceleração, então ele sabe. Esse tipo de trabalho, recentemente, a Techstar, que é uma grande aceleradora americana, talvez uma das 3 ou 4 melhores lá, né, Pedro? A Techstar, fez um projeto desse com a Ford Motor Company. Então, a Ford fez um trabalho com a Techstar, e a Ford vai dar $150 mil para 10 empresas selecionadas pela Techstar, que tem a ver com o business dela. Tudo coisa ligada a software para caminhão, coisas ligadas ao negócio da Ford Motor Company. Então, você acha que isso é novo modelo de corporate venture? Eu acho que sim. Eu acho que, pensando exatamente dos mesmos estágios, né? Se eu sou corporate venture, eu posso, por exemplo, a Embraer, eu acho que é uma das únicas, se não a única empresa que tem um fundo corporate venture no Brasil, né, onde ela coloca um capital lá e acho que o FINEP e o BNDES fazem matching funds. Então, a empresa coloca, sei lá, 20 milhões, o BNDES e o FINEP colocam mais 20 milhões em cima e eles investem numa tese específica lá, mas é lá em cima, né, é lá quando o cara já está num estágio de evolução bem avançado. O que faltava era esse early stage. E esse early stage, muitas empresas acabam não sabendo como entrar. Não sabendo como negociar, nem como conversar com uma startup tão jovem. Você vai falar com o cara de M&A de uma grande empresa e fala, pô, eu vou botar $100 mil nessa startup. Eu falo, $100 mil, eu vou ficar 1 ano fazendo due diligence nessa empresa, né, e para colocar 100 mil não paga, eu vou gastar 800 mil para colocar 100 mil. Então, o que a gente faz, a gente estrutura isso e monta como que as grandes empresas se relacionam com as startups, de modo que elas não matem uma startup. Porque a gente fala, né, quando tem numa pracinha e tem uma criança menorzinha e um grandalhão, sempre o pequenininho sai chorando, porque o grandalhão vai empurrar ele de uma maneira mais forte, ele cai, bate a cabeça, e é mais ou menos o que a grande empresa faz. Se ela encosta numa startup da maneira inadequada,
ela mata. E muitas vezes ela tem a mão muito pesada, ela quer assumir o controle de uma startup, por exemplo. E a startup só tem valor para ela se ela não assumir o controle dela e deixar ela andar com as suas próprias pernas, né? Isso é muito relevante, é muito importante esse ponto no corporate venture, né? Para não afogar. É muito comum, porque é minha, agora é minha, entendeu? Eu investi e eu faço o que eu quero. Aí todas aquelas coisas que fazem o negócio dela andar para frente, os processos, a máquina, né, de crescimento da empresa, é o que mata a startup. Então, o que a gente faz na Aceleratec, a gente cria um firewall entre a empresa e a startup. A gente protege a startup, porque a gente, em última instância, a gente é sempre pró-empreendedor, né? Então a gente sempre vai proteger a startup enfim, de coisas involuntárias que a empresa pode fazer em relação a isso. E daí, no final do dia, ela pode querer fazer um acqui-hire, por exemplo, e comprar a empresa, o produto, né, a propriedade intelectual, mas se ela quiser que a empresa se desenvolva, o que vai acontecer é que a startup vai ter caminhos que, de repente, ela não sabe e não concorda. Mas quem sabe daqui a 5 anos, né? E esse é o modelo. Legal. O Pedro, agora o Pedro Ottoli. Pedro, eu hoje de manhã tive brevemente ali no evento da Oracle, lá bem cedinho, e um dado que eu peguei lá me chamou muita atenção, com o presidente mundial da Oracle, que falou lá uma palestrinha. Ele falou o seguinte: de $1 trilhão que são gastos pelas corporações em tecnologia, somente 18% é inovação. O resto é manutenção dos sistemas legados. E, tem aqui o dado, 70% das empresas que eram da Fortune 500, em 1990, não existem mais. E 50% das empresas da Fortune 500 em 2000 não existem mais. E ele atribuiu isso à falta de capacidade de inovação. Então, eu queria que você desse a sua opinião, discorresse um pouquinho, se realmente corporate venture no Brasil pode ser uma opção nova de capital e de recursos para uma startup. Legal, acho que muito bom ponto. É muito difícil inovar dentro de empresa constituída. É quase impossível a gente inovar numa empresa que tem 12, 13 anos. É quase impossível. Então, formada de gente nova ainda, e ainda assim é impossível. Imagina empresas maiores, com mais história. Na hora que tu tem que prestar contas, que tu tem que fechar o teu balanço, que tu tem que mostrar valor para o teu acionista, aquele investimento que tu faz um pouco a fundo perdido, que seria essas áreas de inovação, elas têm o risco de dar certo ou não dar certo. Mas como é que a empresa consegue colocar isso dentro da sua estrutura? Assim, o que eu vejo é que é uma dificuldade tremenda. E aí, em paralelo, tem um mundo independente, conectado, colaborativo, altamente engajado, que vira madrugadas querendo inventar as coisas. E aí tu pega o que está acontecendo no mundo são essas grandes disrupções a partir desses cases. Mas na hora a empresa, eu acho que as empresas estão olhando para isso e cada vez mais a gente vê empresas engajadas olhando. Mas de novo, qual é o caminho que está sendo criado para que elas consigam acessar esse mercado e consigam colocar isso dentro? Tem um processo legal super chato e trabalhoso que tem que ser resolvido e tem que ter alguém que consiga entender a linguagem desses caras e falar assim, como é que eu te protejo? Mas, na minha cabeça, é a forma hoje no Brasil eu acho que mais rápida de financiar esse mercado de startups. É onde é mais fácil acessar o dinheiro. Como é que a gente vai conseguir engajar um cara de tecnologia nesse processo? Não é do cara o negócio, ele trabalha, por mais que tu tenha partnership, bônus, não é do cara, que é diferente do empreendedor que está criando, que está envolvendo a família, os amigos, pedindo ajuda, ligando para o Vale do Silício, querendo construir alguma coisa que é para a vida dele. Eu acho que eu queria só que pedir para o Melito uma gentileza aqui, que até para completar nosso bate-papo, Melito. Todo mundo aqui conhece bastante os processos de crowdfunding que já vem aí no Brasil de uns 5 anos para cá, Catarse, entre outros, mas voltado para um processo quase de participação pessoa física, doação, vamos dizer assim, com essa pecha. Qual é exatamente a diferença, vamos dizer, em termos de produto ou em termos de opção que caracteriza um investimento equity crowdfunding? Como é que exatamente é essa modalidade? Tem um exemplo bastante bom para ser utilizado aqui.
Todo mundo ouviu falar que o Facebook, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, comprou uma empresa chamada Oculus Rift, e que aqui no Brasil surgiu também no Paraná uma coisa semelhante, com preços mais baratos, e um produto, digamos assim, que de alguma forma tem uma tendência de fazer sucesso, que é a realidade virtual. Eles fizeram um crowdfunding para vender esses óculos, mais ou menos 2 anos antes do Facebook ter entrado. Eles levantaram, vendendo o produto antecipadamente, $2 milhões. Se tivessem feito um equity crowdfunding, essa galera teria uma participação no capital da Oculus Rift, e o Facebook veio e multiplicou por 1.000 esse valor quando comprou a empresa há 1 ano e meio atrás. Essa diferença, basicamente, que a gente pode colocar entre você, como investidor. É claro que você prefere colocar assim, eu prefiro colocar dinheiro aqui numa coisa que eu acredito que vai dar certo, ou você pode também ter um indicador que vem através desse crowdfunding tipo rewarding, né, que é a recompensa, que a gente chama, que acaba sendo também uma forma de você antenar para aquilo que está acontecendo de importante lá fora e você começar a investir nessas empresas. Para vocês que investem, e Anjos do Brasil, etc., é muito bacana esse indicador. Eu queria comentar também a respeito desse tema que vocês colocaram aqui, porque assim a gente tem uma experiência de gestão de empresas. Nós estamos no conselho de uma empresa chamada Soul, é uma empresa de tecnologia que tem crescido de maneira bastante significativa. Ela tem muito mais de serviço, mas tem base tecnológica. Ela está faturando esse ano R$10 milhões, começou há 5 anos atrás faturando, sei lá, R$200 mil. Aquelas empresas grandes que não inovam, elas não o fazem exatamente porque a cultura realmente ficou estabilizada. De alguma forma, as pessoas não querem correr mais riscos. Eu acho que, como referência, aqui a gente comentava de manhã com o Pedro, falávamos aqui da Samsung, que tem procurado startups para poder se integrar dentro digamos assim, do dia a dia da empresa. A gente conhece, talvez alguns de vocês conheçam também, como é que é o modelo coreano de gestão. Eu acho muito difícil você fazer com que isso dê certo lá dentro, mas, de qualquer forma, é a percepção que você tem de fora. Tem um amigo meu que trabalhou muito tempo na LG. Eu acho que tem essa questão, tem aqui uma experiência fantástica, que é pena que o Romero já foi, mas eles chegaram a levar para dentro da Buscapé cerca de 24 startups. Acho que alguém de vocês deve ter visto uma apresentação que ele fez 2 anos atrás, ou então um diretor que era da área de marketing fez também essa apresentação. 24 startups é algo inadministrável, até, de alguma forma, se você pensar bem. Então, dosando bem, é possível. Eu acredito muito mais na independência da startup, né? E, nesse sentido, dentro da Equity Crowdfunding, o que nós estamos fazendo agora, por exemplo, é trabalhar um pouquinho dentro do governo. Fiquei até estimulado a fazer uma pergunta aqui para o ministro logo de manhã, mas ele não respondeu perguntas. Nós tivemos com o pessoal da FINEP, tem aproximadamente uns 3 meses. Existe um projeto sendo gestado dentro da FINEP que está parado desde o início do ano, que é assim, toda a empresa, startup que mereceu um investimento, porque ela foi contemplada, ela tem mérito porque alguém foi lá e colocou, a Jacar foi lá e colocou investimento na empresa, ou foi por equity crowdfunding, ela deveria também merecer, por parte do governo, independentemente de análises e editais, e uma série de burocracias que você tem, porque a FINEP tem fundos setoriais que podem investir nessas empresas. Esse é um projeto que eu queria até deixar aqui uma proposta e um convite para Anjos do Brasil trabalhar conosco esse assunto, porque isso já está lá. É só a gente conseguir um empurrãozinho para fazer com que isso aconteça. Então, minha resposta é a seguinte, quer dizer, o corporate venture só pode acontecer se você tiver uma cabeça muito arejada e muito favorável a trazer essas empresas e aproveitar bem esse legado que vem de fora. Fora isso, a chance de sucesso é muito pequena. Legal. Obrigado, Melito. Eu queria agora, então, depois que a gente teve essas ideias aqui, debatendo aqui com o pessoal, parece que a gente visualizou dois novos modelos que podem ser possíveis no Brasil. Esse modelo de equity crowdfunding, que me agrada muito e é complementar a essa linha aqui que a gente mostrou, e esse modelo de corporate venture através de um processo com gente especializada, vamos chamar assim, através de um processo de aceleração que a gente vê lá fora acontecendo, na Europa tem alguns também de sucesso. Eu queria, então, agora poder abrir para perguntas de vocês e aproveitar aqui o cérebro dos nossos 3 especialistas para a gente poder tirar um pouquinho de dúvidas que vocês tiverem. Aqui. Eu acho que assim, um dos grandes temas que a gente tem quando a gente fala de tudo isso, né, aceleradoras, corporate ventures, essa maneira de fazer, é exatamente qual é a relação disso com o investidor. Dá para fazer junto? A gente vai fazer cada um pedaço? Como é que funciona isso na vida prática de uma startup? Chegou lá e que quis entrar
para começar um processo de aceleração, como funciona isso tudo? Ótima pergunta. Por favor. Posso tentar? Vai lá. Perfeita pergunta, Maria Rita. Eu acho que o investidor anjo está em 100% dos casos presente. Ele pode e deveria estar. Eu vejo, por exemplo, tem empresas da Aceleratec que fizeram uma captação com anjos, né, fizeram um syndicate com anjos, e eles querem complementar o que falta, eu acho que eles estão até conversando lá com a Brota, querem completar o que falta com crowdfunding, por exemplo. Então, é ótimo para o mercado, porque já tem uma chancela de investidores anjo e complementa uma rodada de um investidor, por exemplo. Então, acho que faz todo sentido. E no caso do Corporate Venture, uma grande preocupação nossa é que, ao montar um modelo de Corporate Venture em bem early stage, que a gente consiga deixar o modelo tão claro e tão protegido a ponto de um investidor anjo querer entrar, porque tanto a grande empresa quanto o empreendedor querem colocar mais cabeças dentro do negócio. E não é a questão do capital, é a questão do anjo mesmo, do smart money, daquele cara que conhece o setor. Eu vejo muita gente que recebeu investimento de corporate buscando também investimento anjo. Então, acho que o anjo ele está em todos os lugares. Já teve caso de anjo que trouxe a grande empresa junto para investir com ele numa startup. Eu acho que os modelos são inúmeros, mas tudo passa por ter anjos envolvidos. Tudo passa por ter anjos envolvidos. Complementando um pouquinho, vou fazer uma pergunta que está aqui, complementando um pouquinho o que o Pedro falou, eu, como investidor anjo, posso também adicionar uma seguinte. O investidor anjo ele tem muita flexibilidade, diferente de qualquer outro tipo de investimento mais de fundo, dessa cadeia de investimento. Então, acho eu, e depois eu queria que o Pedro comentasse, o Melito também comentasse, que o potencial de conflito que pode haver é baixo, né? Mas eu queria que depois vocês dessem a opinião de vocês. Vou fazer uma pergunta aqui agora que é João Victarino, é isso? Acho que eu falei certo o nome aqui. A pergunta pode ser direcionada aqui para o Pedro da Infomoney. Não tem muito aventureiro lançando startup e só olhando a venda da empresa e não o sonho? Acho que é ótima pergunta. E aí, acho que pegando o gancho anterior, Eduardo Glitz, que está lá em cima, ele está procurando startup para investir, seja através da XP, seja através da pessoa física dele. Então, é lá. Assim, é muito difícil achar. É difícil achar. Então, assim, eu vou insistir no meu ponto. Por mais que a gente consiga criar os caminhos, a base tem que ser... A base ela é de muita baixa qualidade. A gente tem dentro do Infomoney tem um canal chamado Start, que é um canal para estimular também esse relacionamento entre os investidores, startups, aceleradoras, mentores, etc. Tá bem, tem 3 mil startups cadastradas lá, e mesmo lá é difícil encontrar. E a gente fez um evento, a gente falou, a XP Investimentos quer encontrar startups para poder investir, para poder acelerar. Escolher a qualidade era muito baixa, muito baixa. O empreendedor não está preparado para chegar nas grandes empresas e fazer uma apresentação que diz assim, puta, vale a pena botar o meu dinheiro aqui. Então, acho que o passo 1 é como é que a gente qualifica muito mais o nível dos nossos empreendedores e startups que estão aí para poder chegar para as empresas e falar assim, olha aqui existe uma oportunidade para ti, existe pessoa preparada para poder receber o teu investimento e potencializar o negócio. E aí, já fazendo essa mesma provocação, mas ampliando um pouco ela, o Infomoney é um canal online, a gente está hoje 6 milhões de usuários únicos, e o mercado de startup ele é um mercado muito digital, né? Agora, as nossas ações elas são muito offline. Se a gente imaginar as ações do mundo startup, elas ainda dependem muito do corpo a corpo. Mas olha o potencial de investidores que tu comentou que existem, de empreendedores que existem no Brasil. No Brasil inteiro, espalhados em Manaus, no Sul, no Nordeste, tem gente querendo investir, tem gente querendo criar os seus negócios e, possivelmente, tem gente querendo colocar dinheiro nisso também. Mas, enquanto a gente ficar no mundo muito offline, o mercado vai crescer de uma maneira muito
pouco escalável. Então, aí eu acho que é um desafio de todos, como é que a gente pode transformar, pegar tudo isso que a gente faz no dia a dia, no nosso corpo a corpo, e tentar escalar isso para o mundo online, de maneira que surjam muito mais pessoas com muito mais competência, que possam ter mais empresas surgindo, mais cases de sucesso, mais dinheiro rodando no sistema. A gente teve com o Brad King na semana passada, que é um cara que fala muito sobre o mundo digital ligados ao mundo financeiro. E ele falou que 60% dos investimentos dos millennials hoje nos Estados Unidos, o primeiro investimento vai ser em startup. Então, o primeiro investimento do millennial vai ser em startup, ou já é uma, se não é uma coisa que está se tornando. Agora, como é que isso no Brasil virar uma realidade está muito distante, porque o cara sequer tem o caminho para isso, entendeu? O mercado ainda está muito, muito fechado. Então, o que eu diria aqui é investir muito mais em educação, a gente pegar os nossos conteúdos e abrir esse conteúdo. Vamos abrir, vamos botar para a internet, vamos botar para rodar, vamos fazer esses eventos aqui serem transmitidos de maneira online para que mais pessoas possam entender. E aí vamos criar os caminhos para as empresas poderem receber esses caras de qualidade ou os investidores anjos de qualidade também. Legal. Melito, eu queria te passar uma pergunta que eu acho que você pode nos ajudar a responder para o nosso colega aqui, Adrian, da Vortex Participações. Há algum tipo de modelo de investimento, e depois talvez vocês também possam comentar, que tenha dado errado? Tem algum tipo de novo modelo de investimento que não foi para frente, que não tenha funcionado bem? Olha, nessa linha daquilo que nós estamos falando aqui, quer dizer, os modelos que são lançados, está dentro daquele escopo que você já comentou, está dentro do equity crowdfunding, nas suas várias modalidades, que pode ser também uma forma de você conseguir capital de giro para poder fazer o produto e vender. E em cada caso você vai ter uma taxa de sucesso. Agora, é capaz que tenha havido, eu não saberia te dizer. Alguma coisa que foi colocada no mercado, por exemplo, como proposta de investimento, ou proposta de financiamento que eventualmente não tenha dado certo? Eu acho que tudo que está sendo feito no mercado financeiro aqui no Brasil, pelo fato de nós trabalharmos com taxas de juros elevadíssimas, né, e até o fato de que isso não é um privilégio nosso. Acho que todo mundo, você tem a questão da intermediação financeira que está cada vez mais ficando por conta de outros modelos. Então, por exemplo, aqui nós não temos no Brasil, mas uma das modalidades de equity de crowdfunding, aliás, é aquela chamada de lending, que é o peer-to-peer, quando você faz uma microempresa de um lado e as pessoas físicas do outro emprestando diretamente para as empresas. Isso é uma prerrogativa do mercado financeiro aqui no Brasil, não pode ser feito. Mas lá fora, daquele total de crowdfunding que eu comentei, metade, e tem empresas que já faturam praticamente $1 bilhão só nessa modalidade, é o peer-to-peer lending crowdfunding. Se você fizesse alguma coisa semelhante aqui no Brasil, se fosse permitido a iniciativa, digamos assim, que não fosse do mercado financeiro, seria um sucesso monumental. Você sabe, se você investe numa renda fixa lá fora, você tem uma taxa de juros relativamente baixa, sei lá, 1%, 2%, coisa assim. Esse pessoal que faz a seleção das empresas para quem ele vai investir, emprestar o dinheiro, e vai fazer a sua regra de mitigar o risco, porque ele vai investir para várias empresas, um pouquinho do dinheiro, não vai pegar tudo, o capital que ele tem e colocar numa empresa só. A taxa de juros média é de 6%. E se você investe em microfinanciamento, a taxa de juros média é de 3%, quer dizer, realmente é fabuloso. Agora, claro que dentro de cada modelo desse aqui pode ser que muita coisa não dê certo. Então, você tem a possibilidade de você fazer gerenciamento de risco, que acho que é uma coisa bastante legal. Legal. Eu queria fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo já está esgotado, que é da Simone Franca. Ela pergunta, eu queria passar para ti, Pedro. Vocês falam muito de startups em tecnologia. E existe alguma abertura de investimento que você conhece, investimento anjo, para empresas familiares em sucessão? Bom, vamos lá. A tecnologia tem uma função, né? A gente não investe em startups de tecnologia porque a gente gosta de tecnologia. A gente investe em startups de tecnologia porque a gente investe em empresas que são escaláveis, modelos escaláveis. O que é um modelo escalável? Modelo que a receita, a curva do custo não segue a mesma curva da receita, né? Que as duas vão, quanto mais cliente eu tiver, quanto mais faturamento eu tiver, o meu custo não aumenta proporcionalmente. E, normalmente, a tecnologia é o que viabiliza a escala, né? Então,
a gente sempre fala na Aceleratec, pode ser o modelo mais offline do mundo. Se ele for escalável, e for legal, e for interessante, a gente está super aberto a ver. Né? Mas, geralmente, a tecnologia vai passar por alguma parte desse modelo. Seja uma empresa familiar ou não, para nós não interessa. A questão é um bom time, é uma empresa que consegue crescer. Se é um investidor anjo que está olhando uma empresa e vai avaliar, ele vai avaliar sempre o risco. Quanto mais cedo, mais risco, e quanto mais elementos que possam prejudicar essa empresa de alguma maneira, por exemplo, conflitos familiares, aumenta também o potencial de risco. Então, quando o investidor vai olhar, esse é um elemento que pode pesar. Mas grandes empresas aí, Votorantim, Gerdau, Walmart, são empresas familiares, né? Então, legal. Bom, eu queria aproveitar esse finalzinho de segundos que a gente tem aqui no nosso tempo e fazer um leve resumo do que a gente viu aqui hoje. Quer dizer, basicamente, depois de mostrar para vocês as formas mais tradicionais dessa cadeia de investimento em empresas nascentes, a gente viu que os nossos painelistas aqui surgiram duas coisas que foram relevantes aqui. Primeiro, logicamente, equity crowdfunding, que é realmente, podemos chamar da bola da vez, de novo modelo de investimento. E outra coisa bastante relevante foi a forma de corporate venture ligado a um processo de aceleração comprovado, vamos chamar assim, que é o caso que eu citei lá da Techstar com a Ford e é o caso que o Pedro falou aqui, que está avançado também nas aceleradoras brasileiras e particularmente na Aceleratec. Eu queria agradecer bastante os palestrantes aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês e pela contribuição que fizeram com a gente aqui. Agradecer a todos que estão aqui com a gente até agora, para o próximo evento, e a Anjos do Brasil também pela oportunidade de o pessoal vir aqui falar para todos vocês. Obrigado.